Ó, deixa eu colocar o Mauro César Pereira nessa conversa. Mauro, você assistiu do estádio esse jogo, a sua visão, o Brasil 4, Coreia do Sul 1, o Brasil nas quartas de final. Mauro César, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Salve, salve, Pedro, companheiros. Foi um jogo muito fácil, né? A gente vinha falando que ganhar da Coreia com o Neymar ou Senegal era a maior obrigação do Brasil. Mas o Brasil cumpriu seu papel. Times mais fracos você deve vencer, de preferência atropelando, goleando. O Brasil fez isso. Depois se poupou, mas garantiu o resultado no primeiro tempo. Perfeito. Mas com uma grande contribuição do adversário, né? Especialmente a estratégia suicida do técnico Paulo Bento, que se desligou agora do selecionado português, comunicou na coletiva após o jogo que ele não continua, que tentou jogar contra o Brasil. Ele quis enfrentar o Brasil. Ele quis ir para o campo do Brasil, colocou o time dele todo, várias vezes, os 10 jogadores de linha no campo brasileiro, e abriu um campo enorme para o Brasil trabalhar. Aí é suicídio, né? Não dá para jogar assim contra a seleção brasileira, a não ser que você tenha uma equipe muito qualificada tecnicamente e que sabe se comportar dessa maneira. E o time coreano não é nada demais. O time da Coreia, aliás, se você for olhar Japão, Coreia, há 20 anos eles fizeram a Copa do Mundo, né, nos dois países. Tecnicamente, tudo não muda nada. Continua sendo saco de pancada, não houve evolução. É como acontece com os times africanos. Nos anos 90, a gente fala, não, um dia o time africano vai ganhar a Copa do Mundo. Não, eles continuam assim, fazem um brilhareco, ganham uma vaguinha ali na fase de grupos, aí perde, são eliminados. Não houve evolução, né? Então, é brilhareco. Eliminaram o Uruguai, ganharam dos reservas de Portugal, aí jogaram contra o Brasil de uma maneira totalmente inadequada. O Brasil não tem nada com isso, passou o trator, venceu facilmente, garantiu a vitória no primeiro tempo. Ótimo, porque você pode tirar o pé no segundo, pode se preservar, fazer substituições. E é o ideal, ganhar assim do time mais fraco numa competição como essa, porque você não se desgasta. E o detalhe, o adversário do Brasil, a Croácia, na próxima fase, jogou prorrogação e bateu pênaltis. Então teve que fazer 120 minutos de disputa contra o Japão, bater pênaltis para se classificar. E o Brasil não, jogou 45 e depois se preservou, né? Se preservou. Então, acho que o Brasil conseguiu uma vitória tranquila, fez muito bem o seu papel, como deve ser, mas não dá para ignorar que foi o adversário, assim, de todas essas que a gente viu até agora, o mais ingênuo, né? O mais ingênuo. O time americano também marca muito mal, mas o time da Coreia hoje, assim, é uma estratégia totalmente incompatível. É como você querer brigar de peito aberto com um cara maior que você. Você vai apanhar. Apanhou. Foi o que aconteceu. Então, poderia ser demais, mas acho que o Brasil cumpriu bem o seu papel. É o que se esperava, uma atuação segura, e ela apareceu e a vitória foi muito boa. Agora, o confronto é com outro tipo de time, é outra situação, é outra conversa. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos aqui no Canelada analisando Brasil 4, Coreia do Sul 1. Brasil que terá pela frente agora a Croácia nas quartas de final. Mas e aí, Mauro César? A gente comentava, o Vampeta falou, o Pilhar também, e eu concordo. Eu acho que o Vinícius Júnior hoje foi o melhor em campo. A FIFA deu o prêmio para o Neymar, mas eu acho que quem merecia era o Vinícius Júnior. Mauro César? O Vinícius Júnior é o principal jogador do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil tem 7 gols, 5 gols passaram por ele. Ou ele fez o gol, ou ele deu o passe, ou ele participou da jogada. Os 2 gols contra a Sérvia, ele participou. O gol contra a Suíça, ele participou. Tabelou com o Rodrigo tocou, o Casemiro fez o gol. Hoje, dos 4 gols, ele fez um, deu o passe pro gol do Paquetá. Ou seja, 7 gols, 5 ele participou. Ele é o principal jogador do Brasil na Copa do Mundo. Poderia ter feito mais um se o Neymar não tivesse retido a bola e carregado até perdê-la numa jogada no primeiro tempo, quando tinha o Richarlison na direita e o Vinícius passando em velocidade totalmente livre. Era só tocar no Vinícius que ele sairia na cara do gol. Fez um gol que foi anulado por impedimento, que não foi dele, mas teve impedimento. Ou seja, é o principal jogador do Brasil, para mim, na Copa do Mundo. O cara que tem decidido os jogos tem sido o Vinícius Júnior, na minha opinião. E, aliás, e outra coisa, é piada esse prêmio de melhor do jogo para o Neymar, né? É piada. Né? Uma peça de humor. Eu vi aqui que ele foi o melhor em campo e dei risada. Pelo amor de Deus, né? E aí, Nilson, o que você acha? Vinícius Júnior também foi o melhor em campo? Você claro concorda? Que foi, eu concordo com o Mauro. O melhor jogador brasileiro na Copa do Mundo até agora é o Vinícius Júnior. Personalidade, nossa, nem parece que é a primeira Copa que esse rapaz está disputando. Realmente uma maturidade acima daquilo que eu esperava. Muito maduro. E olha, antes da Copa eu tinha dúvidas se ele seria ou não titular, né? Um absurdo. Eu não tinha dúvida nenhuma. Teria que colocar o cara como titular. E o Tite fez muito bem de colocá-lo. Posso fazer uma perguntinha ao Mauro? Claro. Ô, Mauro, eu quero saber da Croácia, Mauro.
É isso que eu quero saber. O que você acha que essa seleção brasileira, porque eu acho que vai ser um jogo mais complicado, tem condições de ganhar, na minha opinião. A Croácia é um time hoje mais envelhecido, mas é atual vice-campeã do mundo e será um jogo mais complexo para a seleção brasileira. Quais as principais preocupações que o time do Brasil tem que ter com essa Croácia? Antes, aproveitando o retrospecto Brasil e Croácia, tá na história, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, se enfrentaram no amistoso em 96, 1-1, 2005 também amistoso 1-1, o Brasil venceu a Croácia na Copa do Mundo de 2006, 1-0, venceu a Croácia na estreia da Copa de 2014, 3-1, e em 2018 venceu a Croácia em amistoso 2-0. Pode falar, Mauro César. Olha, Nilson, eu fui assistir no estádio 2 jogos da Croácia contra a Bélgica, quando a Bélgica, mesmo jogando muito mal essa Copa do Mundo, só não se classificou porque o Lukaku perdeu 4 gols inacreditáveis, e hoje acompanhei o jogo lá da Croácia contra o Japão. Assim, me passa a ideia de um time meio preguiçoso, um time meio enfastiado, estranhamente, porque eles têm bons jogadores. Hoje o meio-campo deles é Brozovic, Kovacic e Modric. Na frente eles têm Kramaric na direita, Perisic na esquerda. E o centroavante é o Petkovic, que joga lá no Dinamo Zagreb, é o jogador que joga no time local. São ótimos jogadores de times importantes. Tem Modric no time, Kovacic, o Brozovic, titular da Inter. São jogadores de ótimo nível, né? Jogadores que até brigariam por posição de seleção brasileira em alguns setores. Mas, coletivamente, o time parece um time meio enfastiado, um time que ele não compete no extremo. E hoje, por isso, foi jogar a prorrogação com o fraco time do Japão. O time do Japão, tecnicamente, é fraco. É organizadinho, faz ali o seu papel. Os japoneses seguem regiamente ali as orientações, as determinações táticas. O time tem suas virtudes, mas, tecnicamente, erra muito espaço. Deixa de fazer a ligação defesa-ataque, passando pelo meio campo com velocidade para usar a arma que queria durante boa parte do jogo, porque falta qualidade. Qualidade que sobra no Brasil, né? Mas eu imagino que contra o Brasil, assim, essa Croácia pode ser um tipo bem diferente, porque a seleção brasileira, ela pode despertar a sonolenta equipe da Croácia. É outra motivação, é um confronto contra o Brasil. Então, acho que é um jogo que o Brasil será favorito, na minha opinião, pelo que a Croácia mostrou até aqui. O Brasil jogou mais, tem um time melhor, mas é um adversário que merece uma preocupação maior, até porque eu imagino que vai fazer um outro tipo de jogo contra o Brasil. Um jogo tentando cadenciar o jogo, sem deixar acelerar, não permitindo que o Brasil tenha hoje todo o espaço que teve para jogar em velocidade, trocando passos e chegando facilmente no gol da Coreia. Então eu imagino uma Croácia não retrancada, mas retendo a bola também, tocando passos, tirando a velocidade do jogo e tentando chegar no ataque, mas fazendo o tempo passar. E tem lá um goleiro que pega pênalti, né? Hoje foi muito bem na disputa de penais, então eu acho que é um jogo que o Brasil vai ter que ter mais cuidado, vai ter que ter mais, talvez, paciência, né? Porque é um time também que tem recursos técnicos, tem jogadores técnicos que podem jogar muito bem de repente, né? Pode ser que de uma hora para outra eles consigam praticar um futebol melhor, porque o que eles estão jogando é muito pouco pelo que poderia a Croácia mostrar com os atletas de que dispõe, né? Mas aquela história, Copa do Mundo, é um jogo só, eliminatório, o Brasil é um adversário que motiva, porque é uma camisa pesada, um adversário tradicional. Então, acho que é uma outra história. Não acredito que a Croácia vai ser ingênua como foi hoje, evidentemente, o time da Coreia, né? E acho que é um outro tipo de jogo, né? Outro tipo de jogo, outra realidade, outra situação. Mas o Brasil será, acho que, favorito contra o time croata. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E já que a gente está falando do Vinícius Júnior, rapidinho, a gente tem aqui um vídeo bem legal feito pela jornalista Glena Kozlovski, do irmão do Vinícius Júnior na arquibancada. Tá aí, ó, nos braços da galera, comemorando bastante, chorando, muito emocionado. Então, registro legal que você também confere no @Jovem Pan Esportes, no TikTok, no Instagram. Tá aí, registro bacana, muito legal, do irmão do Vinícius Júnior, muito emocionado aí com a partida do irmão. E o Vinícius Júnior jogou muita bola. Com a camisa do Vinícius Júnior, inclusive. Tá aí, legal pra caramba esse registro feito pela Glenda Kozlovski, do irmão do Vinícius Júnior, nas arquibancadas do estádio 974. E aí, velho Vamp, pode falar? Eu sei que você tá querendo conversar com o Mauro, tá morrendo de saudade do nosso Mauro César Pereira. O Mauro, ele só liga pro... Boa noite, Mauro. Ele só liga pro Vanderlei Nogueira, 6 da manhã, mas o fuso horário lá agora, quando é 6 da manhã lá, meia-noite aqui, né? Não, é meio-dia lá. 6 da manhã. 6 horas diferentes. Na hora do almoço. Ô, Mauro. Fácil. Ô, Mauro, boa noite.
Eu estava vendo aqui, né, essa Copa do Mundo, as seleções puderam levar 26 jogadores para a Copa, né? E a seleção da Croácia, das 32 seleções que estavam na Copa, hoje já não tem mais 32, algumas foram eliminadas, amanhã só vão ficar 8. Ela foi a seleção que menos utilizou jogadores. Até o jogo de hoje contra o Japão, ela tinha só utilizado, né, hoje foi o quarto jogo dela, 16 jogadores. E ela tem uma base de 9 jogadores, que é do Dinamo Zagreb. Zagreb, né? Zagreb, né? E na Copa passada, que ela chega à final, ela já é acostumada, eu acho que fez 3 prorrogações. 3 né? prorrogações. 3 prorrogações. Pela vida que os caras, aonde eles cresceram, eu vi a história do Modric, os caras já são acostumados ao sofrimento mesmo, né? A dificuldade e tudo. Você acha que nessa... E toda vez que ela também chegou às quartas de finais, ela foi para a semifinal em Copa do Mundo. O histórico da Croácia é essa, né? É esse aí que eu te passei assim. Há uma possibilidade de ser um jogo muito mais difícil, que eu hoje estava num programa aqui da casa, né, que foi no Pânico, eu não acompanhei o jogo da Croácia contra o Japão, mas o Flávio Prado me falou que foi um jogo super difícil, a Croácia teve uma dificuldade muito grande, né, de enfrentar o Japão. Você acha que isso pode acontecer contra o Brasil também, ou é uma coisa totalmente diferente entre Japão e Brasil, a concentração dos croatas? Salve, Fábio. Se eu te ligar às 6h30 da manhã, você vai ficar bravo comigo, né? Porque o Vanderlei... Tá no ninho, não liga não que eu vou estar acompanhado. Eu duvido que você vai estar acordando às 6h30 da manhã, com o fuso horário e tudo. Mas, assim, eu entendo que assim, o Brasil tem uma vantagem física evidente, né? Por mais que a Croácia tenha jogado prorrogações, no plural, na Copa passada, né? Nessa Copa ela está mais desgastada. Não só pelas poucas substituições, como você destacou, não utilizou tantas reservas como outras seleções, mas por ter jogado contra o Japão, o jogo foi difícil, teve dificuldade, não conseguiu se impor a maior parte do tempo e teve que jogar 120 minutos e bater os pênaltis depois. Então é claro que isso é um desgaste maior, né? Até o dia do jogo a Croácia se desgastou mais. O Brasil poupou titulares contra Camarões, hoje pôde tirar o pé no segundo tempo, alguns jogadores saíram durante a partida substituídos e puderam descansar um pouquinho mais, então o Brasil deve estar mais inteiro fisicamente. Mas é aquela coisa, a Croácia tem jogadores técnicos que conseguem ficar com a bola, não é o time, por exemplo, a própria Suíça. Eu acho que a Croácia tem jogadores mais técnicos do que a Suíça, para ter a bola, reter a bola, conseguir amarrar mais o jogo, cadenciar mais o jogo. Eu imagino isso. Eu imagino que a estratégia croata seja fazer um jogo menos vertical, menos veloz, porque o Brasil tem velocidade. O Neymar, com o Richarlison, especialmente com os 2 pontas, Rafinha e o Vinícius, o Brasil gosta da velocidade e tem velocidade. Então, eu imagino que a equipe croata vai tentar tirar essa velocidade do jogo, fazer um jogo mais cadenciado. Dá a bola no Modric, gira aqui, ali, tabela, traz aqui de novo, tudo, toma faltinha, para o jogo. Acho que o Brasil vai ter mais dificuldade para colocar em prática essas jogadas de velocidade e vai tentar levar o jogo. Vai 0-0, vai levando nessa paciência aí para tentar dificultar ao máximo. Porque o Brasil vai entrar com a obrigação da vitória. O Brasil sempre entra com a obrigação de vitória. A não ser que vai jogar contra a França e tudo, mas o Brasil-Croácia, essa Croácia que está jogando aqui no Catar, o Brasil entra com a obrigação de vencer. A pressão pelo gol, pela vitória, em cima do Brasil. A Croácia, acho que embora seja vice-campeã do mundo, ela vai entrar mais leve com relação à pressão sobre o resultado. Nenhum croata vai fazer passeata na rua, vai protestar, vai brigar, porque foi eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo. De jeito nenhum, duvido. Mas deve ser um jogo mais difícil, sem dúvida alguma. Hoje foi muito fácil. Hoje a Coreia do Sul estava louquinha para tomar gol e tomou. Eu acho que os croatas vão jogar de uma outra maneira. Mas até aqui a campanha deles é muito pálida. A partida de hoje eu achei assim, péssima, jogando contra o Japão, que é um time, como eu falei, que tem as suas virtudes, mas tecnicamente inferior à Croácia. E a Croácia não conseguiu se impor. Teve muita dificuldade contra um time que a Croácia, jogando um futebol do nível que poderia, pelos jogadores que possui, deveria ter vencido esse jogo nos 90 minutos. E não sofrer tanto para conseguir uma classificação. Aliás, Mauro, a gente conhece bem como é que é Copa, né? E dependendo do resultado, as coisas mudam. Aí no centro de imprensa fica uma doideira. Já o Brasil voltou a assustar depois do jogo de hoje, Mauro? Não deu tempo de perceber, Flávio, mas eu acho que normalmente sim, né? Geralmente uma vitória assim impactante. Eu acho que geralmente as pessoas olham muito assim para o resultado e pouco para o que aconteceu em campo. Não quero tirar aqui o mérito do Brasil, a vitória foi expressiva, mas acho que o caminho foi muito facilitado pelo adversário. Para mim foi o adversário que pior se comportou. Para mim superou os Estados Unidos, que eu já achei o fim dos Estados Unidos contra a Holanda.
time que marca mal, time de marcação frouxa. A Holanda ganhou como quis. Aí você pega, por exemplo, a Austrália, que é um time limitadíssimo, mas que se defende, se organiza defensivamente, põe as tais das duas linhas na frente da defesa, e aí é uma dificuldade para entrar. Hoje não, hoje foi muito fácil. O gol logo no começo. O gol do Vinícius Júnior, gente, é com 7 minutos. Ele finaliza sozinho dentro da área. Ele domina, ajeita, olha, tchau, bota a bola dentro do gol. Pós-jogo de Copa do Mundo, um time que toma um gol desse, isso é de uma ingenuidade atroz. Então, eu acho que isso pesa também. Acho que tem que pesar na avaliação justamente para não ter o oba-oba, né? Para não achar que agora está tudo maravilhoso, que o Brasil ganhou dos melhores do mundo. Não, ganhou de um time muito mal preparado para essa partida, na minha opinião, do ponto de vista da estratégia, da forma como se comportou em campo. Mas a tendência é que agora comece um certo alvoroço em torno da seleção brasileira novamente, da mesma forma que a derrota para Camarões, mesmo com reservas, gerou todo o salseiro, né? Porque o Brasil, quando perde, isso nunca passa em branco, né? Mauro, o que você achou do Tite hoje, falando do técnico da seleção brasileira, fez a dancinha do pombo e tal. No segundo tempo, ele demorou para tirar o Neymar de campo, mas também a primeira alteração do Brasil, ele colocou o Daniel Alves. Será que foi uma nova tentativa do Tite nessa questão de querer justificar a todo momento, a todo custo, as suas convocações, as suas escolhas? Porque hoje a primeira alteração foi justamente para colocar o Daniel Alves em campo. Ele pode até pensar assim, eu tinha que preservar o Militão, porque o Militão ele jogou, né, a partida contra a seleção de Camarões, não foi poupado, foi titular hoje, jogou contra a Sérvia, né? Porque o Danilo já estava machucado, faz certo sentido. Talvez ele, não sei se ele fala isso da coletiva, se ele vai dizer isso em algum momento, mas também não dá para a gente ignorar que colocar o Daniel Alves é uma maneira de você, o jogo já que está resolvido, né, de dar a chance do cara se destacar. Ele quase fez um gol. E agora o Neymar, eu acho que o Neymar nem deveria ter jogado. Nem deveria ter jogado. O Neymar se preservou claramente. Hoje, geralmente, os jogos do Brasil, o que tem acontecido? Quando o adversário tem a bola, ora Neymar, ora o Richarlison espera ali perto do grande círculo, os demais fecham. Hoje, o Neymar ficou todas as vezes. Quando a Coreia atacava, o Neymar ficava ali perto do meio campo, esperando a recuperação da posse de bola, e o Richarlison voltava para fechar. Junto com o Rafinha, junto com o Vinícius, com o Paquetá e o Casemiro. Ou seja, ele estava claramente se poupando. É óbvio que ele não está na condição ideal, o cara teve uma lesão muito recente. Então, acho que o Neymar nem deveria ter jogado. Para ganhar da Coreia, podia ganhar até com qualquer um no lugar do Neymar. Já que ele entrou em campo, jogou o primeiro tempo, acho que no intervalo já estava bom, né? Já poderia ter saído. Mas, enfim, até ficou mais um tempo em campo. Talvez aquela história do jogador não querer sair e tal. Mas eu acho que seria mais prudente preservar um pouco mais, né? Para que correr o risco? Para que forçar? Porque eu imagino, não sei, não fui atleta, mas eu imagino que uma torção do tornozelo, eu já tive torção do tornozelo. E, obviamente, diferente do jogador de futebol. Porque o nível de exigência é muito maior do que o cidadão que só vai andar, ele vai jogar bola, vai chutar a bola. Então, é claro que ele deve estar traumatizado aí. Então, quanto mais puder preservar, melhor, né? Podia ter jogado menos tempo, imagino eu, Neymar. Mas, se não aconteceu nada, se não tiver nenhuma sequela, tudo certo, seguimos aí, sem problema nenhum. Agora, as substituições, assim, não achei nada demais. O Daniel Alves tem essa explicação, talvez, da minutagem do Militão. Ele pode usar isso, de repente, como argumento, mas, evidentemente, com uma convocação para lá de controvérsia, sempre que ele entrar em campo, vai haver alguém achando que pode ser para dar a chance para o cara mostrar que mereceu a convocação, né? Alguma coisa desse sentido. Hoje tá pendurado também. O Militão tá com o amarelo. Essa questão. Mas aí tá, Bruno. Hoje, com exceção do Alexandro, o Brasil repetiu aquela formação ofensiva, aquela formação do primeiro jogo, que a gente elogiou aqui, a postura do Brasil contra a Sérvia. Será que dá para repetir essa formação contra a Croácia, essa formação mais ofensiva? Ou você acha que contra a Croácia, que a gente sabe, né, é de um nível, assim, um pouco maior, se comparado aí com essa seleção da Coreia do Sul, a seleção tem que ter mais preocupações defensivas, Bruno Prado? Eu acho que essa formação dá para jogar contra qualquer equipe. Eu acho que é um time que se defende bem, mesmo com uma formação teoricamente mais ofensiva, que é o conjunto, é o todo, é o coletivo, né? Então, eu imagino que se ninguém tiver problemas, se tiver tudo normal, o Brasil for até o final, ele vai jogar com esse time, com a Argentina, com França, com Inglaterra, com qualquer um que vier. Acho que esse é o time que o Tite tem na cabeça para essa Copa e se puder escalar essa formação aí do meio para frente até o final, se ninguém tiver nenhum problema, ele vai usar mesmo contra adversários mais fortes.
E, Mauro, a gente estava falando aqui do clima na seleção brasileira. Hoje a gente viu os jogadores se abraçando logo após, né, os gols, tal. Também teve a comemoração do Tite. O Tite fez a dancinha do pombo. E aí, Mauro, eu não sei se você viu do estádio, mas a gente sabe, né, as imagens também correm rapidamente pela internet. Você achou patética essa comemoração aí do Tite, essa dancinha do pombo? Não, deixa ele dançar, né? Deixa ele se divertir um pouquinho, né? Ele quer bailar, que baile, né? Tá certo, que beleza, né? Mas aí... Você deu uma provocada, né? Você usou até uma palavra que ele gosta de usar. Você meteu até um patético aí pra ver se ele entrava na sua e não entrou, né? Mas tem que deixar comemorar, né? Claro que tem. O Flávio falou aí do secador aí, o cara que criticou. Não é só não tomar gol. É simples. Não quer que o Brasil dance? Não deixa fazer gol. É isso aí, ué. Você não consegue segurar, dane-se. Tem que dançar mesmo. Não tem... E daí... Interessa também a opinião do Roy Keane. Tá a história usando uma palavra bem simples que a gente usa muito na penha. Ele que vá a merda, pô. Ué, é simples, não é? E Mauro, até falando aí do Vinícius Júnior, da comemoração, ele bailou de novo, né? E numa semana em que o Ministério Público Espanhol arquivou, né, a denúncia, o que aconteceu aquele dia lamentável, muito triste, né? Os cânticos racistas, a torcida do Atlético de Madrid, até o Vinícius se pronunciou. Foi agora, dia 2 de dezembro, né? E hoje o Vinícius Júnior fez gol, deu assistência, jogou pra caramba e no gol dele fez questão de bailar. Eles gostam de dançar, né? Na Copa do Mundo isso começou com o Roger Milá, né? Em 90, se não me falha a memória. Ele tinha 42 anos, algo parecido, e ele começou a comemorar dançando na bandeirinha de escanteio, e vários jogadores fazem isso, não é nada demais. Algo absolutamente normal. O Roy Keane é meio polêmico, gosta de às vezes criar umas polêmicas e tal, ele era muito polêmico também como jogador, né? É só uma opinião dele, eu acho que a gente não tem que ficar também falando muito sobre isso não. Ele dá a opinião dele, ok, quem concordar com ele concorda, quem não concordar não concorda. Eu sou muito tradicionalista com relação à comemoração, acho que é uma comemoração bonita, comemoração estilo Pelé, soco no ar, eu acho bonito, tá? Mas cada um comemora como quer, né? Comemora dançando, não é nenhum desrespeito. A não ser que você faça com uma atitude debochada, uma atitude de escárnio com o adversário, né? Num cenário específico. Agora, apenas dançou ali, o Paquetá e o Vinícius fazem isso desde o tempo do Flamengo. Juntos ali, eles dançam ali, aquela coisinha ali, mexe com o braço e tal. Deixa os garotos se divertirem, isso aí não é problema nenhum, tudo pelo contrário. Não... Até o Tite dançou, pô. Tite dançando, nunca imaginei que fosse ver isso. Mas... Ô Mauro César, pra gente encerrar a sua participação aqui no Canelada, queria que você falasse do Rafinha, que hoje deu assistência, ainda não saiu o gol, tá precisando de um gol, mas assim, a gente até comentava, né? O Brasil não ataca pelo lado direito, o Brasil não cria muito com o Rafinha e tal. Hoje ele deu assistência pro primeiro gol do Brasil, queria que você falasse da atuação do Rafinha. Já tinha dado um passe pro Vinícius no jogo passado, né? No jogo retrasado, aliás, que o Vinícius não conseguiu marcar. Agora, normalmente, isso aconteceu, né? Importante, é um jogador que tem tido muitas oportunidades, né? O Tite parece que gosta muito dele mesmo, porque ele tem um concorrente direto pela vaga ali de titular, que é o Antony, mas ele insiste com o Rafinha, né? Eu acho que o Rafinha ainda está devendo na Copa, acho que ele pode jogar mais, tem que jogar mais. E eu tenho dúvidas se o Antony não mereceria ter mais chances, não com os reservas, mas jogando com os titulares. Jogar contra Camarão, no time reserva, você não tem a mesma vantagem. Uma coisa é você jogar com o time que tem conjunto, o time principal. Você entra ali para esse teu espaço. A outra é você ter 10 colegas no time ali, um time que não é um catado, mas é um time que sem conjunto, que foi a equipe que jogou contra Camarões. Então é uma desvantagem muito grande. Mas eu acho que é um jogador que, apesar disso, ainda não está rendendo tudo aquilo que dele se espera. Teve outras oportunidades também, não conseguiu dar o acabamento final ideal para jogadas. Eu acho que melhorou um pouquinho o conceito, mas com tanto espaço, com o adversário tão fragilizado, né? Eu acho que precisa fazer mais um pouquinho. É um jogador que talvez dos titulares seja o mais, talvez não, com toda certeza é o mais questionável, né? É o mais questionável hoje, é o que está mais vulnerável talvez aí a perder a posição, a não ser que o Tite morra abraçado com ele e vá até o final, porque tem gente ali para brigar pela posição com ele. Ô Pedro, ô Mauro, você falou essa coisa de contaminação por ruindade. Eu tenho certeza que o coreano que estava atrás daquela máscara não era o som. Não é o som que eu conheço. Ele botou aquela máscara de propósito, que não é o som, né? Contamina, hein?
Incrível, que nem o Lewandowski na Polônia, não é o Lewandowski. E o Son nesse time da Coreia não é o Son. Falei pro Flávio durante a transmissão, pro Vampeta, que se você pesquisar, Mauro, você vai ver que o cara que estava atrás daquela massa não era o Son. Que coisa, aí não jogou nada, hein, Mauro? Outra coisa que eu achei estranho, assim, na estratégia equivocada do Paulo Bento, o Son é um jogador muito bom naquelas jogadas de velocidade, né? Quantas vezes o Kane o aciona, né? E ele parte em velocidade na corrida com os marcadores, ele leva vantagem, e ele corta e bate pro gol, faz muitos gols assim lá no Tottenham. Era mais um motivo para o time da Coreia jogar mais fechadinho, esperando o Brasil, trazendo o Brasil para o campo, tentar sair rápido, mas não quis ocupar o campo do Brasil, quis jogar dentro do campo do Brasil. E aí falta o quê? Qualidade, realmente, para a bola chegar com qualidade no pé dele, para fazer uma tabela, os caras erram passes bobos. Então, acho que assim, o jogador se afunda, né? Não adianta. Um cara bom de bola no meio de jogadores de nível técnico inferior, né? É o caso do Haaland. Se a Noruega viesse a Copa do Mundo, a gente ia ver o Haaland e ia falar, nossa, lá no Manchester City ele faz tantos gols. Mas jogando com os noruegueses, né? Não é a mesma coisa, né? Então, realmente, o cara acaba sofrendo um pouquinho, porque ele é um atacante de altíssimo nível, um dos melhores jogadores da posição do futebol internacional. Mas jogando com os compatriotas dele fica mais complicado, ainda mais com uma estratégia absolutamente suicida, né? O Paulo Bento hoje se despediu da seleção da Coreia do Sul da pior forma possível. Totalmente equivocado. E o Brasil aproveitou. O Brasil não tem nada com isso, aproveitou.